principal evento que marca a colonização recente do território federal de Rondônia e a transformação do mesmo em estado foi a abertura da BR-029, posteriormente chamada de BR-364. Porém, essa história não é tão simples assim, e isso você verá no vídeo de hoje. A Estrada das Onças, como ficaria conhecida mais tarde, tem sua origem ligada ao então governador do território federal do Guaporé, Aloísio Pinheiro Ferreira, que na década de 40 cria a segunda companhia independente, com a missão de construir uma rodovia seguindo o traçado das linhas telegráficas, construídas por Marechal Rondon, entre Vilhena e Porto Velho. Inicialmente, a rodovia foi chamada de 029, contudo, a mesma só chegou a ter 55 quilômetros explorados, e após o desaparecimento de alguns homens, a companhia encerrou suas atividades. Foi então no 8º governo do território federal de Rondônia que o mineiro Paulo Nunes Leal convenceu o presidente Juscelino Kubitschek a levar de fato o Brasil para o oeste, conforme o plano de Getúlio Vargas. Rondônia tinha apenas 100 mil habitantes. Leal governou o território de 3 de setembro de 1954 a 5 de abril de 1955 e em um segundo mandato, de 6 de novembro de 1958 a 18 de março de 1961. Após o golpe civil-militar de 1964, as obras de expansão da malha rodoviária no Brasil foram aceleradas. Em Rondônia, a rodovia passou a ter tráfego permanente a partir de 1968, 2 anos depois de as obras terem sido anunciadas pelo 5º Batalhão de Engenharia Civil, conhecido também como 5º BEC. O trecho da rodovia que acompanhava o traçado deixado pelas linhas telegráficas cortava o território de diversas populações indígenas e comunidades agroextrativistas. Mesmo assim, afirmando existir um vazio demográfico na Amazônia, o governo federal passou a estimular empresas privadas de colonização agrícola a assumirem a titulação de grandes lotes no trecho da rodovia. E a partir de 1970, por meio do Programa de Integração Nacional, PIN, os militares passaram a lotear a região entre as empresas transnacionais e nacionais, instaladas no país por meio de isenções fiscais. Uma campanha massiva feita no governo Médici com o intuito de atrair as empresas para a Amazônia, oferecia créditos e infraestrutura para a pecuária extensiva, voltada para a exportação. Grandes veículos de comunicação em nível nacional foram usados para esta atração. Ainda nos anos 70, foi criado também o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, cuja função seria fazer o cadastro de imóveis rurais e administrar as terras públicas da União, com o objetivo de amenizar as tensões fundiárias que ocorriam nas outras regiões do Brasil. Rondônia era vendida em todos os meios de comunicação como a nova fronteira agrícola, visando atrair principalmente famílias do Sul e Sudeste para trabalhar nos assentamentos dirigidos do INCRA. A partir de então, um grande fluxo migratório foi direcionado para Rondônia. Entre os migrantes que chegaram nesse período, havia uma movimentação pelo território que era uma constante, fosse em busca de lotes por demarcar, fosse na procura por locais melhores situados, com a presença de rios nas proximidades, terras mais férteis ou até mesmo a fugir de conflitos comuns ao processo. Como resultado, alguns anos depois, vários municípios foram fundados ou emancipados ao longo da rodovia, como Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena. A quantidade de pessoas que continuaram a chegar em busca de terras e novas oportunidades logo ultrapassou as expectativas dos governantes, expandindo ainda mais o desmatamento para a abertura de estradas, chamadas de linhas, e demarcações de lotes. Dessa forma, vários núcleos urbanos de apoio rural foram surgindo fora do eixo rodoviário, precursores de vários municípios importantes, como Rolim de Moura, São Miguel e Machadinho do Oeste. Os governadores do então território federal de Rondônia eram nomeados pelo presidente da República, e até o ano de 1975, a alternância de um governador para o outro era curta, permanecendo apenas de 2 a 3 anos no cargo. Humberto da Silva Guedes governou o território de 1975
a 79, período em que foram contratados grandes serviços e projetos de arquitetura e urbanismo para a organização dos caóticos núcleos urbanos que surgiram ao longo da rodovia, contando inclusive com a contribuição do famoso geógrafo Milton Santos. A partir do ano de 1979, passou a governar o território o então coronel Jorge Teixeira de Oliveira, que atravessou a transição política estadual e nacional. Nos 3 primeiros anos, sua gestão foi marcada pela abertura de grandes obras, como a pavimentação da BR-364 e o início da construção da usina hidrelétrica de Samuel. Foi durante o seu governo também que se criou a Reserva Garimpeira do Rio Madeira, dando início a um novo ciclo econômico e político do nosso estado. Mas isso a gente deixará para o próximo vídeo. E aí, gostou desse vídeo? Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal.